Ok, Paloma, então estamos gravando. Vamos começar. Quais são as suas dúvidas, Paloma? Vamos. Vamos ver o que a Bom, gente consegue fazer. basicamente todas as minhas dúvidas hoje são referentes ao balanço de pagamento. É, Tá, só um minuto. Hoje chegou mais uma pessoa, o Matheus. Bom dia, Matheus. Já estamos gravando, hein, Matheus? Tá? Então você tem dúvidas sobre o balanço de pagamentos, isso. mas a gente nem chegou lá ainda, mas tudo bem. Aí vamos alternar. Então vamos ver as suas dúvidas e depois a gente passa para o Matheus. Digamos, uma dúvida por aula. Uma dúvida e vê a dúvida do outro aluno. A sua primeira dúvida sobre o balanço de pagamentos. É, as transferências unilaterais, que seriam as doações, né? Elas vão entrar em Não qual são parte? as doações. Desculpa, só uma coisa. Os exemplos que eu dei têm doação, mas não é apenas doação, pelo que eu lembro. Ah, Tá? tá. Mas te confesso que o único exemplo que eu tenho em mente são as doações. Tá? Mas não é só isso, então. Tá. A princípio não. Mas eu não Tá me ocorre bom. nenhum outro exemplo. É Tá? porque eu fui entendendo assim conforme eu fui fazendo os exercícios, que aí tava os exemplos do que era cada coisa assim. Tá? Mas Mas essa parte de transferências unilaterais, elas vão entrar em qual parte da estrutura do balanço de pagamento? Na conta corrente. Na conta corrente, então, junto com balança comercial e a balança de serviço de rendas? Não, separado. Deixa eu tentar abrir aqui a parte referente a isso. É, só um minuto, eu tenho que Tá achar aqui bom. um folder. Esse aqui, onde eu tenho as notas de aula referente a esse tópico. Então, Matheus, para você saber, a Paloma está fazendo dúvida, pergunta já sobre o tópico 2. Ela está estudando, tá já além da onde. Nós ainda mal começamos o 1. Então, notas aqui. Tópico 2. Valor pagamento é tópico 2, se não me falha a memória. Sim. Então, agora a gente vem aqui. Que olha, aqui tem a estrutura. Então, assim, só para saber, isso que eu coloquei aqui, Uhum. a tabulação define uma estrutura também, tá? Então tem esse item grande aqui, conta corrente, que Sim. contempla tudo que está aqui até esse item aqui. Esse está fora. E aí esse item bens e serviços contempla tudo isso aqui. Ah, vocês estão conseguindo ver o quadro, né? Sim, direitinho. Tá? Aí dentro do bens e serviços tem balança comercial e a balança de serviços. Aí também dentro de bens e serviços, não, fora, desculpa, tem rendas primárias e rendas secundárias. Tá? Sim. E na conta Ok? capital entraria o quê? Esse aqui, o Isso. único exemplo que me ocorreram, achei duas coisas que levam registro ali. Primeiro, perdão de dívida. Supõe que tem um país que tem uma dívida, aí o país é pobre, aí os outros países ficam com pena dele, acontece uma dívida Uhum. externa do país é perdoada. Isso leva a um registro na conta capital. Tá? Que basicamente, então, se você já estudou isso, toda operação leva a dois registros. Então, se a dívida fosse paga, teria um registro no, no investimento passivo, na parte de amortizações, e um registro nos investimentos ativos, que o país Ativo, né? estaria se desfazendo, digamos que fosse desculpa, digamos que fosse o Banco Central do país que pagasse. Seria amortização aqui e com sinal oposto, se não me falha a memória, com sinal positivo, as Sim. reservas do Banco Central do país. Quando a dívida é perdoada, não mexe na reserva, mas você registra a amortização como se ela tivesse sido paga e ao invés de fazer um lançamento aqui, você faz aqui, Ah, tá. Então, quando a dívida é perdoada, mas não é paga, a amortização vai ser lançada na conta capital e não na conta na conta financeira. financeira. Não, a amortização é lançada na conta financeira e o que seria equivalente à saída de caixa, redução das Sim. reservas, vai ser lançado aqui. Então vai ter um lançamento, é, se não me falha a memória, positivo na conta capital e um lançamento negativo no investimentos passivos. Tá, tá bom. Peguei essa Tá? parte. Outra coisa que entra no tal conta capital é transferência de capital porque houve migração. Supõe que alguém, para facilitar, alguém
um brasileiro que tinha $1.000, morava aqui no Brasil, ele vai embora, vai para os Estados Unidos, levando os $1.000 na carteira. Uhum. Esse dinheiro, esse capital que antes era de um residente do Brasil, agora passou a ser de um residente dos Estados Unidos. Tem que levar isso em conta e isso leva a um registro também na conta, esse conta capital. Até se for olhar em valor, é uma coisa relativamente pequena, inclusive. Vamos ver aqui, edit, não é view, rotate left. Foi. Olha aqui, quando você olha aqui, o valor comparativamente, ó, são esses dois, é Sim. pequeno, tá? Tá. Ok, então edit, view, rotate right. Ok. Tem esse negocinho aqui que ficou. Será que eu posso fechar isso? Acho. Ou ele arrasta? Eu acho que eu consigo arrastar. Deixa pra cá, que eu não sei se eu posso fechar isso. Vou tentar fechar. Vamos ver se eu não estrago tudo. Eu acho que pode. Foi. Acho que foi. Parece que continua gravando aqui. Tá. Então, assim. Então, a sua primeira pergunta era balanço de pagamentos. Era essa a dúvida? Isso era da questão das transferências unilaterais, que tá na conta corrente, mas, tipo, em uma parte separada de comercial, serviços e rendas. Sim. Fica nesse item chamado rendas secundárias. Isso, tá dentro de rendas secundárias. Tá ótimo, Isso. então. Tá. Aí, vamos dar a oportunidade ao Matheus de fazer uma pergunta. Quer fazer uma pergunta, Matheus? Pode falar. Desculpe, gente. Talvez o Matheus tenha posto no chat, que eu não acompanho muito o chat, não. O Matheus botou bom dia, mas não falou nada, então a gente vai devolver a palavra para Paloma. Pode falar, Paloma. Ele falou que o microfone não tá Tá funcionando. funcionando. Se quiser botar uma pergunta por escrito no chat, às vezes funciona. Então, faz a próxima pergunta, Paloma. Eu também fiquei em dúvida nessa parte de balanço de pagamento, na diferença de investimento passivo e investimento ativo. Se você conhecesse balanço patrimonial, perdão, só um comentário. O Matheus falou alguma coisa, perder nada que apareça na chamada, talvez quer dizer na prova, que assim, não tem lista de presença hoje, evidentemente, tá, Matheus? Aí, o Paloma, a ideia é o seguinte: investimento ativo. Você registra aqui as aquisições que os brasileiros fazem no exterior. Que o movimento de capital pode ser essencialmente estudado de duas maneiras. Brasileiro investindo no exterior, que pode ser um brasileiro comprando um imóvel em Miami, brasileiro colocando dinheiro na bolsa, comprando ações na bolsa de Tóquio, brasileiro depositando dinheiro num banco britânico, brasileiro, quando eu falo brasileiro, inclui empresas, tá? Sim. Investindo numa fábrica em Angola, por exemplo, numa instalação industrial em Angola, ok? Esses todos são investimentos passivos. Desculpe, ativos. Brasileiro investindo lá fora, a gente vai restar nos ativos. Ou seja, os ativos são as propriedades. Ativo até para pensar assim, são bens e direitos. No caso dos brasileiros. Os passivos são os bens e direitos dos estrangeiros no Brasil. Então, um americano comprando ação de uma empresa brasileira aqui na Bolsa de São Paulo, esse registro é um investimento passivo. Um americano comprando um imóvel em Copacabana, investimento passivo. Sim, entendi. Então tem a ver com a questão. A Volkswagen alemã mandando dinheiro para o Brasil para ampliar a capacidade produtiva da Volkswagen brasileira, da sua sucursal aqui, investimento passivo. Então tem a ver também com a questão do balanço de pagamento, que tem isso de residente permanente e residente e pessoal do exterior, assim. Isso, basicamente. É isso. Então, assim, basicamente, investimento passivo, quando eu falei brasileiro, eu quis dizer dos residentes, né? Não necessariamente que tem cidadania. Dos residentes no Brasil realizando investimento no exterior, é como se o Brasil como um todo estivesse acumulando riqueza.
investimento ao passivo é quando os estrangeiros colocam dinheiro no Brasil, ou também quando o Brasil pega dinheiro emprestado lá fora. Tá? Uhum, entendi. Então, assim, um brasileiro pegou dinheiro emprestado no banco americano, isso leva a um registro no investimento passivo. Tá bom, foi essa parte. Tá. Ok. Então, vamos passar para a próxima dúvida. Acho que o Matheus não trouxe nenhuma dúvida. Se você mudar de ideia, Matheus, faz um comentário no chat. Ou use o recurso de levantar a mão. Aí, Paloma, próxima pergunta. Os erros e omissões, eles são descontados quando a gente está fazendo o cálculo da conta corrente ou da conta de capital De lugar financeira? nenhum. Não é descontado, não. Não é Ele é descontado, não. somado? Oi? Ele é somado, então? Somado, é. Fica lá exatamente É como está aqui. É isso, um item somado. separado. E não sei se deu para Sim. entender que a ideia é que as notas de aula deveriam. Como colocar assim, as aulas e as notas de aula se complementam, tá? Esse Sim. item erros e omissões existe só porque tudo, se você somasse tudo, deveria dar zero. Na prática, não dá. Não dá. Então, somou, deu menos 10, erros e omissões é 10. E na estrutura que está aqui é um item separado. Antigamente, eu acho que ele ficava dentro da conta capital. Perdão, É. desculpa. Tinha assim, esses dois, antes, na estrutura anterior, esses dois aqui ficavam juntos. E acho que o erros e omissões ficava dentro desse conta capital maior. Tá? Sim. Mas agora fica separado, fica aqui. Mas quando a gente for fazer o cálculo, eu vou somar com a parte da conta corrente ou da conta de capital e financeira? Não, você não vai somar, ele vai ficar separado. Deixa eu tentar trazer aqui, ó. Edit View. Não, eu girei errado. Era Edit View. Não, deixa eu... Não, rodei certo. Foi. Voltou uma página. Olha aqui, só para não ter dúvida, isso aqui tirei exato. É o que está no Banco Central do Brasil. Basicamente, você baixa uma planilha Excel. Eu só mudei formatação, tá? Isso aqui é a fonte do Banco Central do Brasil. Olha quem está aqui embaixo, separado. Sim, e geralmente é um valor pequeno, né? Tende a ser, mas não quer dizer que os erros e omissões sejam pequenos, não. E, na verdade, que o erro positivo se cancela com o erro negativo, né? Se for pensar o seguinte, você pode ter erro à beça e no fim resolve os erros e omissões ficar próximo de zero. Tem um mais 10 que não foi capturado, um menos 100 que não foi capturado, um mais 80 que não foi capturado. Então, tá? Sim, foi então. Agora só tenho mais duas dúvidas, na verdade. Sem problema, pode falar. Os ativos de reserva da conta financeira, o que eles seriam mais ou menos? Teria alguma coisa a ver com tipo investimento passivo e ativo? Não. Só um minutinho. Tá Eu bom. vi, você quer falar da conta de reserva? Só que eu preciso trazer isso aqui para a posição que eu aprecio. Não dá. Posição usual. Senão, tá, eu preciso disso aqui. Você está falando deste item aqui, né? Isso. Isso, ativo de reservas quer dizer o seguinte. São as chamadas reservas internacionais do Banco Central. A do Banco Central. Você tem tempo ou você quer terminar logo? Não, tenho tempo, sim. Uau! Então, peraí, vamos lá. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Fazer um Google aqui. Banco Central do Brasil. Balanço patrimonial. Ah, não. Não quero balanço, até vem em português. Bati na palavrinha errada. É isso aqui. Na linha errada. Já vim aqui. Talvez aqui tenha o que eu quero. Vou tentar o de fim de ano, que eles parece que eles estão fazendo mensalmente, né? Deixa eu ver aqui, 2024, julho, dezembro, é o de fim de ano, provavelmente. Quero esse aqui. Deixa eu ver, balanço patrimonial, página 1. Tá aqui. Vocês conseguem ver isso? Agora sim que tá com Tá. zoom.
Tá, então para ter dúvida, esse endereço aqui é do Banco Central do Brasil, um documento oficial, tá? Uhum. É o chamado balanço patrimonial do Banco Central. O balanço patrimonial é um instrumento contábil que toda organização, diga assim, todo CNPJ tem, pode pensar assim. Sim. E contabilidade não envolve apenas o balanço patrimonial, existem outros demonstrativos. Mas quando a pessoa começa a estudar contabilidade, a primeira coisa que ela vê é o balanço patrimonial e possivelmente é o demonstrativo. Eu não sei se é corrigir que é algum mais importante, mas talvez se fosse falar que um deles é o mais importante, talvez seja o balanço, provavelmente seria o balanço patrimonial. O chamado ativo, que está aparecendo aqui do lado esquerdo, aqui, ó, Sim. você lista todos os chamados bens e direitos. Imóveis, investimentos, conta corrente, tá? Que Uhum. a organização tem. Esse aqui é um específico para o Banco Central do Brasil. Mas você faz para um pequeno restaurante, uma pequena. Toda empresa. Tem CNPJ, vai fazer balanço Sim. patrimonial. Vai ter um contador que vai apurar o balanço patrimonial. E do outro lado tem o chamado passivo e patrimônio líquido. Passivo são as dívidas, as contas a pagar, tá? Então, aqui no caso do Banco Central, ele separou passivos em moeda estrangeira e passivo na moeda doméstica, tá? Tem um outro aqui chamado meio circulante, que é a moeda que o Banco Central emitiu, que isso é como se fosse, a gente vai discutir hoje, mas é também um item de passivo do Banco Central. Uhum. E tem um outro item chamado patrimônio líquido, você pode entender como se fosse a sobra, que basicamente você tem dívida, você tem, total disso aqui é 100, digamos, o total do ativo é 100. Aí o chamado, as dívidas somam, que eles estão aqui, aí às vezes eles só colocam passivo e deixam o patrimônio líquido como parte do passivo. Às vezes separam, né? Então aqui está separando, Sim. tá? O passivo do patrimônio líquido. Mas então, do jeito que está aqui, digamos que o ativo total é 100, o passivo é 70, a diferença é 30. A 30 seria o patrimônio líquido. Você Então, pode tipo, até. lucro Não, ou não é o déficit. lucro. Porque o lucro é uma coisa que. Até tem uma diferença aqui chamado estoque e fluxo. Pensa assim, lucro é uma coisa que acontece, caso em um restaurante, acontece, digamos, ao longo do ano. Você estivesse apurando isso anualmente. Tem um lucro em janeiro. Outra coisa é a posição num dado momento. Vamos pensar de uma maneira bem simples. Minha conta corrente, dinheiro no banco. Uma coisa é o saldo que eu tenho no dia 31 de dezembro. Sim. Outra coisa é o dinheiro que entra e sai, que é o fluxo, o movimento, ao longo do ano, tá? Então, lucro é uma variável dessa que você tem que apurar ao longo do ano. Uhum. E essa é O... uma posição específica. Isso aqui é uma posição específica. O lucro acaba impactando isso aqui. À medida que a empresa vai tendo lucro, a entidade vai tendo lucro, o patrimônio líquido vai crescendo. Vai aumentando, sim. Tá, mas tá relacionado, mas não é o lucro. Então você pode imaginar até que, assim, para entender a lógica disso aqui, suponha que, digamos que a posição é 31 de 12, e sempre normalmente faz assim, bota um ano e o ano anterior, para fins de comparação. Então tem duas colunas aqui, né? O Banco Central, digamos que assim, no caso aqui é o Banco Central, apurou o balanço patrimonial e assim que terminou de apurar e ele tivesse pronto aqui no dia 31 do 12, tá? E a gente vai levar um mês, dois para ficar pronto, tá? Não é instantâneo isso. Mas suponha que estivesse pronto ali no dia 31 do 12 e o Banco Central, vai fechar o Banco Central e vamos vender tudo que está aqui, pegar o dinheiro, pagar as dívidas e o que sobrar vai para os proprietários, que no caso seria o Tesouro Nacional. Então aqui, 70, aí conseguisse vender tudo de fato por 70, que não é tão simples assim, que às vezes tem um imóvel que ali, que você aqui inclui, coloca bens móveis e imóveis, ou seja, um apartamento, ou os prédios do Banco Central, tem um aqui na Presidente Vargas, é imputado a um valor a cada prédio e é colocado aqui, nesse item, tá? Mas suponha que conseguisse vender tudo pelo valor que você atribuiu ao fazer apurar o balanço. E que conseguisse quitar as dívidas também pelo valor que aqui estão. O que sobrasse iria para os proprietários. Então tem 100 aqui, 70 aqui, liquida todo num passe de mágica, sobra pelo valor que está contabilizado, sobra exatamente 30 para os proprietários, tá? Sim, Então, entendi. então agora voltando para aqui, tem esse item aqui, ó,
ativos em moeda estrangeira, quer dizer que são as reservas internacionais. Então, ó, caixa equivalente de caixa seria possivelmente a dólar em espécie está aqui dentro. Se o Banco Central tem notas de dólar em um cofre, notas de euro, isso entra aqui. Depósito a prazo em instituições financeiras, basicamente então dinheiro que o Banco Central depositou num banco inglês, num banco americano, tá aqui. Aí tem recursos sobre. Aí não sei exatamente o que são esses. Aí tem vários tipos aqui, tá? Aí inclusive um pedaço grande aqui em títulos. Vou olhar, é o maior. É mais da metade. Pelo menos aqui. Era aqui e aqui também, tá? Desculpa, aqui era quase a metade. Aqui é mais do que a metade. Aqui era aproximadamente a metade. Não, falei errado. 1.4 vezes 2 daria 2.8. E aqui é 1. É mais da metade aqui e mais da metade aqui também. Então, 2013 e 2014. Esses títulos, deixa eu ver, tem nota 8. Vamos ver a nota 8 aqui em algum lugar. Não sei se é só isso, mas boa parte deve ser títulos do Tesouro Americano. Não tô aqui a nota. Que o Banco Central do Brasil compra esses títulos do Tesouro Americano? Ah, Sim. Tá. Então são as reservas estrangeiras em ativos em moeda estrangeira do Banco Central. Agora aqui, desculpa, eu não estou achando onde estão as notas. Que às vezes fica no fim, às vezes fica uma página. Tá, mas então eu não sei dizer se esses são somente títulos do Tesouro Americano. Provavelmente não. Tá? Mas os títulos do Tesouro, de dívida do Tesouro Americano estão aqui. Se o Banco Central tiver, imagino que tem. Ficaria surpreso se não tiver. Tá? Então, essas são as chamadas reservas internacionais do Banco Central. E, voltando agora para o balanço de pagamento, variações na reserva, desses ativos de reserva do Banco Central, são registrados aqui. Tá? Sim. Agora, só ver uma coisa, voltando, já que estamos falando, voltar aqui, no Firefox, aqui. Olha aqui, ouro. Tem ouro aqui também. O Banco Central tem ouro. Tá? Sim, e aparece lá também. Aparece lá também separado, né? E Sim. tem também participações em organismos financeiros internacionais. Aí teria que ver essa nota 11, para ver exatamente o que está listando ali dentro. Mas realmente eu não estou achando as notas, tá? Mas então um ponto que interessa aqui pra gente, isso aqui são as reservas internacionais do Banco Central e variações dessas reservas são registradas aqui. Tá? A gente vai ver isso de balanço patrimonial? Oi? A gente vai ver balanço patrimonial? Muito rapidamente. Tá ótimo. Só porque é necessário para a gente... Aliás, acho que eu vou falar rapidamente quando falar em balanço de pagamentos e depois na parte de economia, de criação de moeda, tá? Mas muito rapidamente. Sim. Tá? Mais perguntas? Bom, essa daqui é a minha última pergunta, que é sobre o balanço de capital voluntário, que é tipo empréstimo, financiamento, né? Seria a mesma coisa que capital compensatório? Não. Basicamente, até para não ter essa terminologia, é que hoje o balanço de pagamento tem um esforço de padronização, né? Para que os Esforço do quê? padronização dos balanços. Porque imagina se cada país computasse esse balanço de pagamento do jeito que bem entende, com seus critérios, com as suas contas separadas, aí se você quisesse comparar, ia ficar difícil, né? Então existe um esforço de padronização, tá? O balanço de pagamentos basicamente as Nações Unidas divulga um manual e basicamente hoje isso está na versão 6, pelo menos essa que a gente está discutindo aqui. Nessa versão 6 teve bastante mudança comparativamente à versão 5, tá? Isso inclusive para fins didáticos a versão 6 ficou bem pior para fins de exposição. Eu acho que fizeram uma lambança ali, mas lamento. Essa daí é a versão 5? Não, isso que está aqui no quadro é a versão 6. Ah, tá. O quadro que eu digo, aqui aqui, né, que está aparecendo na tela, né? É a versão 6. Mas
eu menciono a versão 5 porque dentro da versão 5 tinha inclusive um item chamado saldo total do balanço de pagamentos, que é um conceito importante. Por exemplo, se você for pegar um livro que tivesse sido escrito na década de 90 ou no começo deste século, sobre a crise da dívida externa que afetou a América Latina e outros países em desenvolvimento na década de 80, inclusive afetou o Brasil, possivelmente você vai ver lá a expressão saldo total do balanço de pagamentos ou saldo do balanço de pagamentos. Isso desapareceu da versão 6. Mas por que Tá? eles fizeram isso? Não sei te dizer. Não participei. Bom, depois vou. Bom, já que você perguntou, já tento responder. Isso já me dá um minuto, mas voltando à pergunta original. Então, esse movimento de capital autônomo, movimento de capital compensatórios eram classificações que tinham até a versão 5. Então, assim, pensa, um movimento de capital autônomo é como se fosse, como falasse, fizesse respeito ao setor privado. Capital Uhum. compensatório ao Banco Central. Ah, Ok? sim. Tá? Pode interpretar Uhum. assim. Então, a grosso modo, é como se isto aqui, que eu estou mostrando aqui, fosse a parte de estaria tudo dentro do movimento de capital compensatório. Tá? Ah, tá. Mas teria um outro item, dívidas, empréstimo que o Banco Central pegasse no exterior, Entraria também também. estaria lá. Hoje fica dentro de investimento passivo. Tá? Tá bom. Tá, agora, por que mudaram aquilo lá? Não sei te dizer, acho uma coisa louca. Assim, vou te dar aqui um exemplo. Suponha que alguém, que hoje, é, como no maior parte dos países do mundo, a gente aqui dirige à direita, né? Não é isso? Uhum. Suponha que uma pessoa fizesse, ou várias pessoas fizessem, chegasse à conclusão que se a gente dirigisse do lado esquerdo, o número de acidentes seria menor. Tá? Tá. Ok. Então vamos lá. Alguém descobriu, e não há dúvida, é fato, ninguém questiona isso, que se ao invés de dirigir do lado direito, nós dirigíssemos do lado esquerdo, o número de acidentes seria menor. Então isso estabelece que a gente deveria mudar o sistema de trânsito no Brasil? Não. Não, porque imagina o custo. Porque basicamente fazer a mudança teria custo, né? Sim. Teria que basicamente as fábricas que passariam a produzir automóveis com motorista do lado direito, como é no Reino Unido, né? Acho que a Austrália também eles dirigem do lado esquerdo, que nem o Reino Unido. Mas não tenho certeza. Mas vamos pensar no Reino Unido, que eu tenho certeza, o motorista fica do outro lado, né? Teria que mudar isso. E nesse meio tempo, você teria que refazer toda a sinalização de estrada, mudar a legislação de trânsito. Teria um Uhum. problema. E como é que você faz a transição, o pessoal que está. Também, você pode. A pessoa que está aprendendo a dirigir agora, do novo jeito, mas. E o pessoal que já dirige, pô, imagina o caos que seria a transição. Então, para você dizer, para chegar à conclusão que a, o fa, essa ideia de que se dirigir do lado esquerdo vai ter um ganho em termos de aumentar, reduzir o número de acidentes, você teria que estabelecer que a redução é bem grande, suficientemente grande, para justificar o custo de você Sim. mudar o sistema que hoje em vigor no Brasil. Pra compensar, né? Para compensar. Sim. Então, assim, particularmente, assim, os camaradas fizeram uma mudança grande, que inclusive atrapalha a comparação com os dados anteriores, com literatura que existia antes. Eu achei horroroso. E, inclusive, para você pensar o seguinte, no site do Banco Central, a última vez que eu olhei, na versão 4, 5 do Balão de Pagamentos, tinha uma. Havia a série, digamos, de 1950 até 2014, uma coisa desse tipo. Aí agora virou a versão 6. Não vão voltar, pelo menos fizeram. Não vão Sim. voltar, pegar todos aqueles dados antigos e recalcular ou ajustar a versão 6. Então, quando alguém quiser comparar o balanço de pagamentos de 1970 do Brasil com o balanço de pagamentos de 2025, quem estiver fazendo a comparação vai ter que fazer um esforço
Péssimo, né? Para comparar. Aquilo que tá aqui numa versão tá em tal lugar na outra, assim vai. Eu achei péssimo, mas Péssimo. E quando você vai consultar materiais antigos, tem muita coisa ali que você fica, que você não entende, porque é muito, porque mudou muito agora. mudou, é. Vai ser mais difícil, mas foi feito, né? É estranho, realmente. As pessoas gostam de mudar as coisas. Por acaso, eu realmente, já que você perguntou, desculpa, você vai fazer mais uma pergunta? Não, não, já acabei. Tá. Matheus, então eu vou interromper a gravação. Tá Eu acho que bom. então,